Vamos começar falando do Cruzeiro, que joga depois de amanhã contra o Atlético Paranaense. E o Cruzeiro está com uma preparação toda especial para esse jogo. Vamos lá para a Toca da Raposa, onde está a Luciane, porque tem mais um reforço anunciado também, né, Lúcia? Fala, Maurício. Pois é, papéis devidamente assinados por aqui. O Cruzeiro anunciou oficialmente a contratação do Rafael Papagaio, o atacante, que assina até o final de 2026, até dezembro. Ele é o 6º reforço anunciado nessa janela de transferências. Agora a gente fica na expectativa por uma estreia. Quem já deve estrear no próximo jogo, no sábado, contra o Atlético Paranaense, é outro atacante, o Arthur Gomes. Ele treinou ontem com a equipe. Inclusive, o time treinou pela primeira vez no gramado sintético instalado recentemente aqui na Toca da Raposa. Lá em Curitiba, a grama também vai ser artificial, a bola corre mais. E aí o pessoal por aqui já trabalha se preparando para chegar lá mais pronto para esse confronto, tentar somar os 3 pontos. Porque nesse momento o Cruzeiro deu uma estacionada ali na meiuca da tabela, no meio da tabela do Brasileirão. Será que o torcedor está satisfeito? Vamos ver. Para quem se sente a flor da pele, tá difícil estabilizar as emoções. Num dia, o rosto estampa satisfação. No outro, o som do estádio mostra que o cruzeirense queria mais. É quase um jogo de tabuleiro. Os pontos definem o caminho a ser percorrido. Mas falhas no trajeto podem ser traiçoeiras. No Campeonato Brasileiro, o time azul-celeste tem altos e baixos. Um início empolgante. O renascimento do Cruzeiro gigante na Série A. Na 4ª rodada, o Cruzeiro chegou a ocupar a 3ª colocação da tabela. Mas depois da vitória por 4-0 contra o América em maio, o Cruzeiro amplia, faz 4-0, virou goleada. O time ficou mais de um mês sem vencer. Estacionou na 12ª posição. Hoje está na 11ª. No percurso de instabilidades, alguns resultados até agradaram. Fim de jogo, 1 pro Flamengo, 1 pro Cruzeiro. Outros, nem tanto. O Goiás derrota o Cruzeiro. Olha aí a torcida do Cruzeiro de cara amarrada. Muito difícil esse perde-ganha, ele tem que ganhar, né? A gente joga um jogo espetacular contra times grandes, mas as derrotas com times pequenos a gente sempre perde, sempre leva. Perdemos pontos aí fácil demais, né? Apesar de tanta conta de mais e menos, a posição mais baixa que o Cruzeiro chegou na temporada foi a 12ª. O fato é que a gente, em momento nenhum, falou no Cruzeiro, de fato, brigando contra o Z4. O Cruzeiro tem uma posição sólida de meio de tabela. A questão é se vai conseguir manter isso até o final. Aqui no jogo de tabuleiro, os próximos passos são imprevisíveis, definidos na sorte. No Brasileirão é um pouco diferente. Neste momento, o Cruzeiro sabe o caminho que vai fechar o primeiro turno do campeonato. Faltam 3 jogos. O primeiro contra o Atlético Paranaense, depois Botafogo e, por último, Palmeiras. Os 3 jogos são muito difíceis, mas são 3 jogos do estilo que o Cruzeiro gosta, que ele pode se fechar, que ele pode explorar muito mais o contra-ataque, e devem ser jogos também de estreia de 2 jogadores que acho que vão agregar muito tecnicamente para o time, o Arthur Gomes e provavelmente também o Matheus Pereira. Ambições de equilíbrio na tabela e entre a razão e a emoção. Sonhar a gente sonha, mas tem que ser realista também, né? Eu acho que tá compatível com o que se esperava no início. É o que tem pra hoje. A gente tosse, chora, fica irritada, mas é o que tem. Sabadão é Cruzeiro e Atlético Paranaense. O Cruzeiro encerrou em Belo Horizonte a preparação para o jogo contra o Atlético Paranaense, marcado para sábado, 4 da tarde, e aí cercadíssimo, né, de expectativa. O Cruzeiro divulgou a lista de relacionados e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Muitas novidades por lá, então o Pepa surpreendendo em alguns pontos e perdendo. Teve uma perda de última hora e a gente vai falar disso também daqui a pouquinho. O Cruzeiro que treinou novamente no campo 3 da Toca da Raposa 2, mais um treinamento hoje nesse campo de grama artificial, grama sintética lá na Toca da Raposa 2, uma grama italiana, importada da Itália. O Cruzeiro falou um pouco desse trabalho, como é que isso pode amenizar ou diminuir os impactos que os jogadores poderiam ter
na partida que vai acontecer na Liga Arena, que também é um dos estádios do Brasil que conta com essa grama artificial. Então o Cruzeiro já tentando trabalhar um pouquinho desses problemas que o jogador pode sentir nesse jogo de sábado, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Pepa já sabia que não ia contar com o Oliveira, que estava com um trauma no tornozelo direito, e também com o Gilberto, que está suspenso. E aí teve a volta do Neres, mas hoje acabou sendo pego de surpresa, ou até não, né? Possivelmente já estava trabalhando durante a semana já com essa hipótese. O Bruno Rodrigues com uma lesão, um trauma no ombro esquerdo. Ele sentiu isso na partida contra o Goiás, teve uma queda até feia durante o jogo e aí acabou sentindo o ombro. Mais um jogador que sente, né? Se não me falha a memória, o Wesley também teve uma queda como essa no jogo contra o Cuiabá, se não me engano, e aí até joga hoje ainda com uma proteção no ombro. Mais um jogador do Cruzeiro com um problema no ombro, e o Bruno Rodrigues sendo preservado para esse jogo contra o Atlético Paranaense. Preservado não, é condição física mesmo, não tem condição de atuar, então não viaja com o restante do grupo. E aí, pra gente, antes de passar a lista de relacionados, Xará, o Cruzeiro tem novidades, né? As estreias aí na lista de relacionados, 3 jogadores dos contratados, né? O Arthur Gomes, o Rafael Papagaio e o Matheus Pereira. Tá, inclusive no BID, o nome dele acabou de ser publicado no BID, o nome do Matheus Pereira. Ontem o Samuca até falava desse trabalho que o Cruzeiro teria para buscar esse ITC, nessa transferência internacional, que seria um pouquinho mais complexo, mas o Cruzeiro já estava trabalhando há algum tempo nisso. Então o nome do Matheus já no BID, do Arthur já estava, então faltando só o Papagaio desses relacionados. Aí possivelmente hoje ou amanhã o Papagaio já deve ser inscrito também no BID para ter essa condição de jogo. Fato é que são boas opções, né, de que ganha o Pepa para esse jogo. Se por um lado não tem o Bruno Rodrigues, né, por outro, e o Gilberto também, por outro, tem esses reforços aí, né? Tem esses reforços importantíssimos. Se o Papagaio já tá, é porque eles sabem que ele vai ser, né, vai sair no BID e tudo mais. Agora, a pergunta que não quer calar, Rafa, e aí, o Pepa vai usar dessas alternativas? Porque a questão é essa, né? O Lucas Silva já tava lá até agora, não foi utilizado. A ideia do Pepa, será que é mesmo colocar esses jogadores em campo? Essa é a pergunta, né? Quando a gente pega e fala das mudanças que são necessárias e tudo mais, né? Das opções que ele tem, as opções estão aí, será que ele vai usar? Aí até sem contar com o Bruno Rodrigues, né, Samuca? Eu acho que é difícil não pensar em, se não os 3, mas pelo menos 1 ou 2 deles aí já participando desse jogo de... Eu penso que tá sendo um recado muito claro dado pro grupo também, né? É para dar uma chacoalhada neste momento. O Henrique Dourado fica fora por opção, o Neto Moura fica fora por opção, o Bruno, ele realmente ficou sem treinar os últimos dias, porque naquele lance lá que o árbitro Caio Max não deu falta no Bruno, quase pertinho ali, mais próximo do escanteio, perto, quase dentro da área, foi uma falta claríssima e o árbitro não deu. O Bruno acabou caindo em cima do ombro e quem acompanhou o jogo viu que ele ficou um tempo caído, foi atendido, depois voltou fazendo alguns movimentos e realmente ele teve esse problema. Claro que muita gente vai falar, tá sendo negociado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque se você vai negociar o jogador, você simplesmente tá negociado e pronto. Não precisa, eu já falei sobre isso, não precisa de envolver pessoas. Quando se tem um diagnóstico de um departamento médico vetando um atleta, isso é muito sério. Então, você não precisa, né, Dilmara? Você que trabalhou muito tempo, você não precisa inventar e colocar outras pessoas no meio de um negócio para esconder isso ou aquilo. Você tá negociando? Tá negociando. Não precisa de falar que tá machucado, que não viaja e tudo. Então é esse o motivo, né, que o Bruno não viaja. Exato, não precisa, né? Não precisa. Existe uma fórmula diferente deles trabalhar, que você pode questionar ou não, mas é o jeito deles trabalhar. Essa SAF, né, essa diretoria de Cruzeiro, eles não estão preocupados com isso. Eu vou fazer a política da boa vizinhança, vou segurar, não vou falar nada disso. Se estiver negociado, vai mesmo. Aí eles vão falar pra gente se ele for negociado. Mas se eles não disseram que não era por causa disso, pode ser e pode não ser, né, Samuel? Mas não é por causa da contusão, né? Exatamente. Então, a situação dele segue indefinida, inclusive, o Cruzeiro já fez uma proposta, aguarda aí uma resposta do Bruno, do staff, para ver se chega num denominador comum, porque o clube tem o interesse da permanência. Agora, a gente até tinha falado, Rafa e amigos aqui, que o Matheus Pereira
para ficar com uma condição de ser titular, ele precisa de 15 dias pelo menos. Só que ele está sendo relacionado, hoje fez um treino com bola, é a informação que a gente tem, uma resposta muito boa do Matheus Pereira, mas não é para ser titular. Se for entrar, vai ter condição ali de um pouco de tempo no segundo tempo. Então vamos aguardar. Mas é que o Cruzeiro trabalhou muito bem. Havia uma expectativa do ITC que você falou, né? Que é o Certificado de Transferência Internacional, de que ele chegasse somente na semana que vem. Ainda mais vindo da Arábia. Só que veio muito rápido. O Cruzeiro anunciou o jogador na segunda-feira, né? A assinatura de contrato, toda a documentação pronta e o atleta já no bid. O Rafael Elias, o Papagaio, eu vou chamar só de Papagaio. Ele falou que não importa, então vamos de Papagaio mesmo. Acho que fica mais fácil, é um apelido melhor no futebol, isso faz falta, então vamos de Papagaio. Deve ter o nome publicado até amanhã e por isso viaja. Agora, eu tava falando de uma chacoalhada, né? Você muda uma lista, deixa jogador de fora e passa aquele recado, ó, meu filho, você precisa render aí, porque agora quem tá no banco ali é um tal de Matheus Pereira. O Arthur Gomes, não sei, às vezes até pode aparecer como titular, porque o Bruno Rodrigues tá fora, né? Então, não vejo o Paulo Vitor sendo titular e tem um Stênio também. Enfim, vamos ver o que vai fazer o técnico Pepa, mas é um recado, acho que até mesmo do departamento de futebol, chegou, relaciona todo mundo e opção não vai faltar, né? Talvez amanhã, talvez não, né? Eu acho que amanhã o banco vai estar melhor do que o titular. Agora, a possibilidade. Agora só um negócio, então já que é um recado, então o que significa o Nicão ser relacionado? Qual que seria esse recado? É um recado bem estranho então, né, Samuel? É um recado que não deu jogo nenhuma negociação de saída, né? Não rolou. Não rolou. Bom. Sabe o que acontece? O Nicão, ele procurou a diretoria e quando ele estava vendo ali que não estava recebendo oportunidade, a última vez que ele tinha sido relacionado foi contra o Bahia, ficou fora contra o São Paulo, porque aí foi questão contratual. Depois, desde o jogo do Inter, ele não viajava. E o Nicão procurou a diretoria e falou, para não completar o 7º jogo, já teve aí uma oferta do Coritiba, essa aí eu não quero, mas deve pintar mais coisa, então deixa só treinando aqui normal e vou ficar fora dos jogos. E a diretoria entendeu, porque naquele momento ele não estava recebendo chance com o técnico Pepa, né? Continuou treinando com muito profissionalismo e como não pintou nada, a janela já vai se encerrar. O Nicão, ele tem 5 jogos, né? Às vezes ele joga sábado, vai bem, aparece gente, até quarta-feira dá tempo de fazer alguma coisa, né? Mas o fato é que ele, na teoria, meio que volta aos planos, né? Não faz sentido você relacionar se ele está totalmente descartado. Então, viaja e está à disposição. Eu falei que ia passar a lista de relacionados, o Cruzeiro que divulgou a lista de relacionados com os goleiros Anderson, Gabriel Mesquita e Rafael Cabral, os defensores Kaique, Luciano Castan, Marlon Neres, Palácios, Reinaldo e William, no meio campo Fernando Henrique, Machado, Lucas Silva, Vital, Jussa, Matheus Pereira, Nicão e o Alisson, no ataque Arthur Gomes, Paulo Vitor, Papagaio, Robert, Stênio e Wesley, a lista de relacionados do Cruzeiro que enfrenta o Atlético Paranaense no sábado, 4 da tarde, na Liga Arena. E essas foi as notícias do Cruzeiro. Não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar a sua curtida e ativar o sininho para receber notificações de todos os vídeos novos.